Bonnie e Clyde, o casal criminoso mais famoso do mundo. Você provavelmente já ouviu falar dos crimes e das histórias de Bonnie Elizabeth Parker e Clyde Chestnut Barron. Mas você conhece a história do fim do casal fora da lei? Bem, antes de falarmos do dia em que Bonnie e Clyde foram pegos pelos policiais, precisamos falar como Bonnie e Clyde se conheceram, quem eram Bonnie e Clyde e, claro, sobre o filme que imortalizou o amor desses dois ícones da história ocidental. Bonnie Elizabeth Parker era uma jovem nascida no interior do Texas. Apesar de ser uma aluna brilhante, o interior dos Estados Unidos não era um lugar aprazível para o sonho americano. A texana seguiu a regra da época e casou bem cedo com um homem chamado Roy. Depois de seu casamento, ele acabaria preso por 5 anos por um caso de roubo e nunca mais veria Bonnie. Ela se tornaria garçonete e conheceria no trabalho o galanteador Clyde Chestnut Barron, um jovem do Kansas, da sua idade, que a seduziu para uma vida de viagens e crimes. Aí, eles se tornaram Bonnie e Clyde. Clyde era um delinquente juvenil, como se diria na época. Ele foi preso pela primeira vez aos 16 anos e desde então nunca largou a vida do crime. Aliás, roubos eram práticas comuns no seio do lar de Barron. Ele chegou a ser preso junto com seu irmão, que posteriormente integraria o bando bandidista do casal. Bonnie e Clyde se apaixonaram desvairadamente e passaram algumas semanas juntos em 1930, e então ele foi preso por roubo de automóveis. Passou 2 anos na cadeia e logo voltou para Bonnie. A vontade de Clyde era se vingar do sistema, no geral. Após sofrer diversas violações no sistema prisional estadunidense, o jovem criminoso sentia raiva do mundo, e ao lado de sua amada Bonnie, encontrou uma parceira para canalizar o ódio. Foi em 1932 que o casal Bonnie e Clyde começou a cometer pequenos furtos ao redor do interior dos Estados Unidos. Com carros roubados e armas, os criminosos acabaram se tornando figura tarimbada em assaltos a postos de gasolina e pequenos produtores rurais, mas também tinham como alvo desejado os bancos. Os Estados Unidos passaram por uma crise econômica social nessa época. A Grande Depressão estava em seu momento mais aprofundado e uma massa de criminosos se espalhou pelo país. Essa é a chamada de a Era dos Inimigos Públicos, graças à grande quantidade de ladrões que surgiram durante o período. Bonnie e Clyde eram a representação desse momento histórico. Não se sabe exatamente quantos foram os crimes de Bonnie e Clyde, mas sabe-se que no comando de um Ford V8, Bonnie e Clyde chegaram a libertar 8 presos de uma penitenciária do Texas. Além disso, contavam com mais 3 amigos para auxiliar na execução dos assaltos. O banditismo romântico de Bonnie e Clyde acabou no dia 23 de maio de 1934, em uma estrada no estado de Louisiana, sul dos Estados Unidos. Depois de 2 anos seguidos de crimes incessantes, sem qualquer punição, as autoridades americanas se viram completamente incapazes de tentar prendê-los. Foi então que eles conseguiram um X9 dentro da gangue de Bonnie e Clyde, Henry Matvin. A polícia delegou o trabalho a um Ranger, uma espécie de policial estadual dos Estados Unidos. Com a ajuda de Matvin, as autoridades criaram uma emboscada para os criminosos apaixonados na estrada que ligava o Texas à Louisiana. Os tiras estavam atrás de arbustos, enquanto Clyde acelerava seu Ford V8 com pés descalços e Bonnie comia um sanduíche tranquila. Segundo os relatos, não pareciam 2 perigosos criminosos, mas apenas um casal viajando pelas estradas dos Estados Unidos. Foi aí que os Rangers do Texas desceram uma chuva de balas em direção ao carro e assassinaram os bandidos do amor. Bonnie e Clyde morreram pelas mãos da polícia, mas acabaram se cristalizando como uma das maiores histórias de amor moderna. O filme Bonnie and Clyde, de 1967, um clássico do cinema estadunidense, acabou popularizando a história dos 2 inimigos públicos apaixonados. O longa retrata Clyde como um homem frio e muito ambicioso, e Bonnie como uma mulher que fumava charutos e era barra pesada. Relatos de historiadores que estudaram o casal, entretanto, mostram que Clyde era um homem doce e apaixonado, mas com sede de vingança contra o estado policial americano, e Bonnie como uma mulher inteligentíssima, apaixonada por literatura e bastante sentimental, diferente do retrato mais comum de sua personalidade. Eles acabaram se tornando figuras importantíssimas na figura pop e até na ciência. Alguns psicólogos afirmam que existe uma parafilia, chamada hibristofilia, ou síndrome de Bonnie e Clyde, em que o sujeito sente uma atração sexual pela ilegalidade e por criminosos. E para terminar, vamos com um trecho do poema A História de Bonnie e Clyde, escrito por Bonnie Parker, em 1934. Abre aspas. Eles não pensam que são muito duros ou desesperados. Eles sabem que a lei sempre vence. Eles já foram alvejados antes, mas eles não ignoram que a morte é o salário do pecado. Algum dia, eles descerão juntos, e eles vão enterrá-los lado a lado. Para poucos, será um alívio. Para a lei, um alívio, mas é a morte para Bonnie e Clyde. Bem,
Esperamos que você tenha gostado de mais essa história explicada. Não esqueça, compartilhe nosso vídeo, deixe seu like, para que o YouTube entenda que nosso conteúdo é relevante. Um grande abraço e até a próxima!